E isso me enche de temor. Eu não estou diante de qualquer público. Eu não estou diante de um público qualquer. Eu estou diante do povo santo e escolhido de Deus. E isso me enche de temor. E não somente isso. Eu não estou somente de um povo santo, amado por Deus e, portanto, comprado com o sangue do seu Filho. Eu estou diante de um povo que veio até aqui para ouvir Deus falar. Imagine a responsabilidade que os pregadores aqui dessa igreja carregam em seus ombros. Eu estou diante de um povo santo e um povo que veio até aqui para louvar a Deus e ouvi-lo falar. Portanto, isso me enche de temor. E esse mesmo temor, eu tenho certeza, e nós temos evidências bíblicas para isso, que também enchia o coração do apóstolo Paulo de temor. Paulo dizia que era com temor e tremor que estava diante do povo de Deus. E essas verdades, esse zelo que o apóstolo Paulo tinha, Paulo tentava transferir a todos que o acompanhavam, especialmente aqueles que o acompanhavam mais de perto, como Timóteo, por exemplo. E é sobre esse texto, que Paulo escreveu a Timóteo, que eu quero falar com vocês. Portanto, por favor, irmãos, abram suas Bíblias em 2 Timóteo. Na verdade, é uma continuação. Na última vez em que eu estive aqui pregando, eu falei sobre 2 Timóteo, e nós caminhamos até o versículo 5. E hoje nós vamos estudar aí até o versículo 7, versículo 6 e versículo 7, para ser mais específico. Mas vamos ler até, a partir, aliás, do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, em 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Muito bem, meus irmãos, eu havia dito que a carta a 2 Timóteo foi escrita nos tempos finais do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já estava próximo da sua morte, e ele escreve então a segunda carta a Timóteo, com o objetivo de dar algumas orientações a Timóteo, que ainda era um jovem, acerca da parte do ministério que Timóteo deveria assumir. E também encorajar Timóteo acerca dos desafios do ministério. Portanto, essa é uma carta muito especial, principalmente para nós, pastores, porque nos dá orientações riquíssimas acerca de como nós devemos nos posicionar diante da congregação, e também acerca da consciência que devemos ter dos desafios e das dificuldades que o serviço cristão muitas vezes nos apresenta. Essa é uma carta que Paulo escreveu enquanto estava preso naquela prisão mamertina. Ela é uma carta carregada, uma carta cheia carregada com um tom de despedida. Paulo estava perto da morte, ele sabia que iria morrer muito em breve. Então ele escreve a Timóteo para dar essas orientações. Paulo então
gostaria que Timóteo assumisse parte do ministério de Paulo e também tivesse em mente, tivesse consciência sobre os desafios que o aguardavam. Muito bem, meus irmãos. Na medida em que eu estiver expondo o versículo 6 e o versículo 7 de 2 Timóteo, eu quero que vocês tenham em mente que o servo fiel enfrenta as dificuldades do serviço cristão, cultivando as capacidades que Deus dá. Eu vou repetir. O servo fiel enfrenta as dificuldades do serviço cristão, cultivando as capacidades que Deus dá. Isso é muito importante. Muito importante, sobretudo, meus irmãos, porque o ministério, o serviço cristão, muitas vezes apresenta para nós dilemas difíceis de resolver. Questões difíceis, problemas, muitas vezes, para nós, insolúveis. E nós temos que lidar com isso. E nós não podemos lidar com isso de qualquer forma. Não podemos lidar com isso com as nossas próprias forças. Por isso, nós contamos com o auxílio e com a ajuda de Deus. Muito bem. Leiam comigo aí, versículo 6 e versículo 7 de 2 Timóteo, capítulo 1. O versículo 6, ele inicia dizendo o seguinte: por esta razão. Muito bem, meus irmãos, toda vez que nós lidamos com isso, toda vez que nós lidamos com uma questão como essa, por essa razão ou por esse motivo, imediatamente nós temos que olhar para os versículos anteriores. E quando nós olhamos para os versículos anteriores, nós iremos encontrar a resposta para a pergunta que nós devemos fazer para o texto. A pergunta que nós devemos fazer para o texto é: por que razão Paulo está dizendo aqui? Afinal de contas, qual é a razão a qual Paulo se refere aqui no texto? E quando olhamos para os versículos anteriores, os versículos que nós lemos aqui, especialmente o versículo 5, nós vemos a razão pela qual Paulo vai dizer o que ele tem a dizer, desculpe a redundância, ao jovem Timóteo. E ele diz o seguinte no versículo 5: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo vai dizer a Timóteo o que ele sente urgência em declarar, porque Paulo sabia acerca de quem ele estava falando. Paulo sabia quem era o jovem Timóteo. Paulo não estava lidando com alguém desconhecido, alguém que ele não sabia quem era. Paulo estava falando com um crente no Senhor Jesus e que havia tido contato com as verdades de Deus desde a sua idade mais tenra, ainda quando era um jovem. Paulo sabia que estava lidando com um crente no Senhor Jesus, com alguém que havia nascido de novo, com alguém que havia tido contato com as verdades de Deus desde muito jovem. E é por isso que ele diz, por essa razão. E ele continua o texto. No texto ele diz, por essa razão, pois te admoesto. Essa palavrinha, admoesto, tem a ideia de trazer algo à memória, de fazer lembrar, de fazer com que Timóteo se recorde de algo. Paulo, então, sabendo a quem ele estava falando, ele diz o seguinte: jovem Timóteo, eu sei que você é um crente no Senhor Jesus, e é por esse motivo, é por saber quem você é, que eu quero trazer algo à sua lembrança. É por saber quem você é sabendo, tendo a plena consciência acerca de quem eu estou falando, que eu quero que você traga algo à sua lembrança. E ele continua o texto, e ele diz: por esta razão, pois, te admoesto que reavives. A ideia de reavivar aqui, meus irmãos, é a ideia de reacender. Muitos de vocês gostam de churrasco, com certeza. Eu não sei se o Rodrigo Urso está aí, mas ele é alguém que gosta de fazer churrascos, e normalmente quando ele faz churrasco ele me convida. E esse é o motivo pelo qual ele é um grande amigo meu. Dificilmente eu recuso os convites do Urso quando ele faz churrasco.
E o que me impressiona, eu conheço o Urso há vários anos, e o que me impressiona são as técnicas que ele adotou no preparo do churrasco. E quando eu chego na casa dele, ele quer preparar um churrasco rápido e ainda não há fogo na churrasqueira, ele logo pega o secador de cabelo da Natalia, sua esposa, e coloca fogo no carvão ali e sopra sobre o carvão para que a chama pegue. E quando a chama está baixa, ele novamente pega esse secador de cabelo e a chama não se apaga, e a chama aumenta. A ideia de reavivar aqui, meus irmãos, é exatamente essa. Não que o jovem Timóteo havia deixado esse fogo se apagar, mas a ideia aqui é que ele deveria manter essa chama acesa. A ideia aqui é que o jovem Timóteo não devia permitir que essa chama se apagasse. Por isso, o apóstolo Paulo diz: eu quero te fazer lembrar, Timóteo, fazer você lembrar de que você deve manter essa chama acesa. Você deve manter, você não deve permitir que essa chama se apague. E que chama é essa? O versículo nos diz: por essa razão te admoesto que reavives o dom de Deus. Note, meus irmãos, a chama que Timóteo não deveria deixar apagar era a chama do dom de Deus. Essa era a chama que ele não deveria deixar apagar. Essa era a chama que ele deveria manter acesa. Era a chama do dom de Deus. Parece óbvio aqui, mas é importante eu dizer para vocês que essa chama, ela tem uma procedência. E essa chama, aliás, esse dom, ele tem uma procedência. E ele procede de Deus. E por que é importante eu dizer isso para vocês? Porque sendo de Deus, é Ele que distribui como lhe apraz. É Ele que dota os homens, os servos de Deus, com capacidades especiais, com talentos especiais, para fazer a obra que é dele também. Quando nós vemos homens se auto-intitulando ministro de Deus, nós devemos estar muito atentos a isso. Porque esse dom de Deus, esse dom não nasce do homem, mas esse dom é do próprio Deus. E quem distribui esse dom é o próprio Deus. Portanto, se alguém se autodenomina apóstolo, profeta, ministro de Deus, desconfiem disso, meus irmãos. Porque quem dá o dom e quem concede ele é o próprio Deus. Estranhe qualquer atitude de homens que se auto-intitulam apóstolos e profetas de Deus. Não existem apóstolos, não existem profetas. E os ministros de Deus são levantados por Ele mesmo. Muito bem, por esta razão, te admoesto que reavives, que não deixe apagar, o dom de Deus que há em ti. O jovem Timóteo havia sido dotado por uma capacitação especial de Deus. Como eu disse para vocês, é Deus que dá o dom. Nós vemos isso em larga escala nas Escrituras. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, versículo 8, até o versículo 11, que é o Espírito Santo que concede dons aos homens como lhe apraz. Ainda no capítulo 12, no versículo 28, nós vemos que é Deus que estabelece na igreja apóstolos, profetas e mestres. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, nós vemos que Ele mesmo, Cristo, estabelece uns para apóstolos, profetas e pastores mestres. E esses dons é distribuído por Deus, e o jovem Timóteo havia sido alvo, havia sido capacitado por esses dons para fazer a obra do Senhor. Esse dom, portanto, estava em Timóteo, e é por isso que ele diz no versículo 6, aí no finalzinho do versículo 6, que esse dom estava em Timóteo. E ele continua dizendo: pela imposição das minhas mãos. Aqui vale um esclarecimento, quando o apóstolo Paulo diz
que o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, nós não podemos imaginar que esse dom foi transferido ao jovem Timóteo no momento em que Paulo impôs as mãos sobre ele. Não é nada disso. O ato de impor as mãos é um ato simbólico que tem como objetivo apresentar as razões, ou fazer a igreja, a congregação saber que aquele que está sendo investido naquela função tem condições para fazer isso com base em 1 Timóteo, capítulo 3, e também em Tito, no capítulo 1. Então, aquele que é investido na função, nas funções de liderança, principalmente, pastores, diáconos e evangelistas, quando ele é investido nessa função e as mãos são impostas sobre ele, não existe nada de místico nisso, apenas um reconhecimento acerca do dom que Deus deu àquele servo. Ok? Muito bem, meus irmãos. E o que isso tem a ver conosco? E o que isso tem a ver com a nossa vida? Nós devemos manter o nosso dom ativo diante dos desafios do serviço cristão. A primeira ação que nós devemos adotar é essa: nós devemos manter o nosso dom ativo. Nós vivemos uma realidade hoje que é uma realidade curiosa. Eu sempre, quando olho para textos como esse, eu vejo um grande general convocando pessoas para uma grande batalha. E essa convocação é seguida por uma resposta de quem ele comissiona. Portanto, as pessoas que estão engajadas, as pessoas que fazem parte, aliás, do corpo de Cristo, são como soldados que se alistaram livremente para participar de uma guerra, para participar de uma batalha. E eu acho muito curioso quando nós lidamos com soldados que, embora alistados livremente, que embora municiados por esse general, então ele se alista, esse general lhe dá um fuzil, lhe dá um colete à prova de balas, lhe dá um capacete, lhe dá botas, e alguns desses soldados, mesmo munidos de todas essas coisas, simplesmente não vão à batalha, simplesmente não vão à guerra. É uma realidade curiosa para mim. É uma realidade curiosa porque nós nos alistamos para guerrear uma guerra justa, uma guerra santa. Mas por que, afinal, nós não nos engajamos nessa batalha? Por que, afinal, nós não nos engajamos nessa luta e nessa guerra tão nobre? Eu sinceramente me pergunto algumas vezes e eu não consigo encontrar uma resposta razoável. Nós temos o dever, meus irmãos, de manter ativo o dom que Deus nos deu. O serviço cristão impõe desafios, o serviço cristão nos impõe realidades que muitas vezes para nós é difícil. Eu não sei qual é a dificuldade que cada um de nós aqui, cada um de vocês tem diante do serviço cristão. Eu sinceramente não sei. Para alguns talvez a dificuldade seja a distância da igreja, não sei. Para alguns talvez seja a oposição da família. A família não quer que você se engaje no serviço cristão. Para alguns seja a oposição dos de fora, das pessoas do trabalho,
Não sei. Mas o fato é que nós devemos manter aceso esse fogo do dom que Deus nos deu. Não interprete fogo da maneira incorreta, por favor. Eu estou falando aqui da capacitação que Deus nos dá para exercer o seu serviço. E cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós aqui, devemos estar nesse salão com cerca de 110 pessoas, mais ou menos, 110, 115 pessoas. Cada um aqui foi capacitado por Deus com um dom. Cada um de vocês. Portanto, esse sermão não exclui absolutamente ninguém. O jovem Timóteo é exortado pelo apóstolo Paulo a manter aceso o dom que Deus havia dado a ele. O jovem Timóteo era um ministro de Deus. E com certeza ele tinha razões de sobra para temer as dificuldades do ministério. O jovem Timóteo, nós vemos isso em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, ele sofria de problemas físicos, ele era alguém que tinha problemas de saúde. Em 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 10, o jovem Timóteo é exortado por Paulo pelo fato de ser alguém tímido, medroso. Ele tinha isso. Há isso no meio do povo de Deus. Timóteo ainda era muito jovem, inexperiente talvez. Havia vários opositores na igreja de Éfeso que tentavam dissuadir o povo, e o jovem Timóteo deveria se opor àqueles homens. Havia naquele contexto um cenário de perseguição promovido pelo próprio Estado. A religião cristã era uma religião não lícita. Portanto, o Estado perseguia o povo de Deus. O jovem Timóteo tinha, com certeza, grandes motivos para temer. Portanto, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, eu sei quem você é. Eu sei que você é um crente de verdade. Eu sei que você é o povo santo de Deus. Faz parte do povo santo de Deus. Eu sei que você foi comprado com o sangue de Cristo. E que a fé que habitava na sua avó e na sua mãe, ela também habita em você. Eu te conheço, Timóteo. Eu sei quem você é. E eu quero te lembrar acerca de uma coisa. Eu quero lembrar você, Timóteo, de que você deve manter ativo, manter aceso o dom que Deus te deu. Você não pode deixar essa chama se apagar. Você está diante de um grande desafio. Eu sei que existem grandes dificuldades, eu sei que há lutas a serem travadas, mas Deus te capacitou para isso. Deus te deu dons para que você exerça o seu ministério de maneira aprovada, de maneira que dê bons frutos, bons resultados. Portanto, Timóteo, não permita que essa chama se apague. Mantenha ativo o dom que Deus te deu. Essa é a primeira ação, meus irmãos, que o servo de Deus deve adotar diante dos desafios do serviço cristão. E lembre-se, essa palavra, essa exortação diz respeito a cada um de nós aqui. Muito bem. E qual é então a segunda ação? Qual é a segunda ação que os servos de Deus devem adotar diante das dificuldades, diante dos desafios do serviço cristão? Muito bem. No versículo 7, na parte A, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Bom, a segunda ação, a ação que nós devemos adotar diante dos desafios do serviço cristão é nunca, jamais recuar diante das dificuldades. Diante das dificuldades, meus irmãos, nós não devemos recuar. Nós não devemos dar passos para trás.
A segunda ação que nós devemos adotar diante dos desafios do serviço cristão não é ficar parado, com medo, acovardados. Não é não nos engajar em nada. Não é ficar como um grande espectador no corpo de Cristo. Não, não é isso. Diante das dificuldades, nós devemos manter o nosso dom ativo e não recuar de maneira alguma diante das dificuldades. Eu não sei quantos de vocês aqui assistiram aquele filme Coração de Ferro, com Brad Pitt. Tem vários outros atores famosos ali, é um filme de guerra. Eu gosto de filmes de guerra. Pastor Thomas já chegou. Pastor Thomas com certeza já viu. Acho que todos os pastores aqui com certeza já assistiram esse filme. E o filme Coração de Ferro, que tem como grande aí protagonista Brad Pitt. Brad Pitt que faz o papel de um sargento chamado Dom. E esse sargento, ele lidera um grupo de 5 homens, entre eles um jovem inexperiente. Eles pilotam um tanque de guerra em suas missões e eles parecem homens absolutamente destemidos. E é um filme muito empolgante, um filme eletrizante. E há determinado momento do filme, se você não viu, me desculpe, eu vou contar assim mesmo. E há um determinado momento do filme, nessa missão em que eles estão engajados, passando por uma encruzilhada, eles são atingidos por uma mina. E essa mina danifica o tanque de uma maneira que eles não podem mais seguir adiante. E esse não é o maior problema de todos. O maior problema de todos é que o exército alemão está se aproximando com centenas de soldados. E ali está somente o sargento Dom e os seus 5 soldados, e entre eles um jovem inexperiente. O que fazer então? A solução que os soldados dão ao sargento Dom é a seguinte: vamos embora daqui. Vamos abandonar o tanque e vamos fugir daqui, porque o exército alemão, o exército da SS, eles estão se aproximando, e eles não estavam se aproximando, eles não estavam caminhando ali naquele grupo para se render, não, eles estavam cantando cânticos de batalha, porque eles queriam guerrear. E qual era a chance que aqueles 6 homens teria diante de um exército de centenas de soldados alemães prontos para acabar com eles, armados até os dentes? E aqueles soldados dizem por sargento Dom: vamos embora daqui, vamos pegar nossas coisas e vamos embora daqui. E é interessante a resposta que o sargento Dom dá àqueles homens. E o sargento Dom diz o seguinte: nós nunca fugimos. Eu nunca fugi. Vocês comigo nunca fugiram. Eu não vou fugir agora. Eu nunca fiz isso. Eu não vou fazer isso agora. Então ele bate no tanque e ele diz o seguinte: essa aqui é a minha casa. Eu não vou abandonar isso. Meus irmãos, essa é a parte mais empolgante do filme para mim. Eu não choro, mas naquele dia, o dia que eu vi esse filme, esse trecho, deu uma leve suada aqui embaixo dos meus olhos. Eu achei bonito isso. Achei bonito a postura do sargento quando ele diz: eu nunca fugi e eu não vou fugir agora. Essa é a minha casa. Notem a coragem. Notem o destemor. O jovem Timóteo tinha todas as razões para abandonar o trabalho cristão. Ele era alguém tímido, com problemas de saúde, cercado de falsos mestres, cercado de opositores. A igreja estava sendo perseguida de maneira formal, de maneira organizada pelo Estado. Ele tinha todas as razões para dar um passo para trás. Mas o apóstolo Paulo o faz lembrar do seu dom, o exorta a manter ativo o seu dom, e ele diz:
porque Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu uma disposição covarde. Meus irmãos, quando eu ouço isso, quando eu lido com textos que falam acerca do meu dever como crente, isso me impulsiona. Isso me faz dar um passo adiante. Eu não vou dar um passo para trás. Eu não vou recuar. Deus não me deu um espírito de covardia. Eu preciso manter ativo o dom que Deus me deu. Eu preciso continuar seguindo adiante com passos firmes. Ele não me fez um homem covarde. Ele não me investiu na posição de pastor, o que é o meu caso, para ser um covarde. Não. Eu não sou um covarde. Mais uma vez, meus irmãos, eu não sei quais são as dificuldades que você lida no serviço cristão. Cada um de vocês tem uma realidade, uma dificuldade. E eu não sei quais são. Eu não sei quais são as lutas que você trava. Eu não sei. Mas o texto que nós estamos estudando aqui nessa noite nos exorta de maneira muito clara a manter ativo o nosso dom e também a não recuar, nos colocando numa posição de covardes. Eu espero que isso esteja fazendo todo sentido para vocês, meus irmãos, porque essa semana eu fui massacrado por essa palavra. Essa semana eu fui consumido por essas verdades. Quantos medos, meus irmãos? Quanta insegurança muitas vezes nós temos. Meu Deus, são tantas. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na IBR, alguns anos atrás, eu e minha esposa, eu já conhecia os pastores aqui, que foram meus professores no seminário, e quando eu cheguei aqui na IBR, eu falei, jamais eu vou poder trabalhar nessa igreja. Não tem menor cabimento eu poder trabalhar de alguma coisa aqui. Não dá. Não dá. Olha o zelo dos irmãos. Olha o nível de conhecimento desses irmãos. Não dá. Não dá. Eu tenho medo. Eu tenho medo de não fazer direito. Eu acho que eu não vou conseguir. Quais são, meus irmãos, as suas dificuldades? Quais são os seus medos, os seus receios, as suas inseguranças? Quais são elas? Eu não quero minimizar os motivos que vocês têm. Diante de Deus, eu estou sendo aqui o mais honesto possível e o mais sensível possível. O apóstolo Paulo, ele foi sensível com Timóteo. O apóstolo Paulo não demonstrava ser um homem tímido, medroso. Pelo contrário. O apóstolo Paulo era alguém que colocava a faca entre os dentes e ia para a guerra. O perfil do apóstolo Paulo era totalmente diferente do perfil de Timóteo. Mas mesmo assim, ele é sensível com Timóteo. E exorta ele 1, 2, 3. Nós vemos exortações de Paulo a Timóteo em 1 Timóteo capítulo 1. Nós vemos ele encorajando Timóteo. Ele era sensível com Timóteo. E eu quero ser sensível com vocês também. Eu não quero minimizar os problemas e as dificuldades e os desafios que vocês enxergam no serviço cristão. Não quero mesmo. Não quero minimizar nada disso. As dificuldades chegam a nós com pesos diferentes. Mas independente de quais sejam os seus medos, as suas dificuldades, meus irmãos, eu estou lidando com o povo santo de Deus. Eu sei com quem eu estou falando. E eu sei que pelo fato de vocês serem santos e comprados com o sangue de Cristo,
Ele também os capacitou. De modo que vocês devem manter esse dom ativo e esse dom aceso. Versículo 7 diz para nós não nos acovardarmos diante das dificuldades do ministério, diante das dificuldades que muitas vezes surgem no serviço cristão. Meus irmãos, não temam. Não dê um passo para trás. De maneira nenhuma. Aquele que nos comissionou, nos equipou. Qual é o seu medo? Olhe para o seu medo e olhe também para o tamanho do Deus que te comissionou, do Deus que te capacitou. Nós estamos estudando aqui, aos domingos pela manhã, acerca da vida do apóstolo Paulo, da sua conversão. Ele com certeza deveria lidar com grandes dilemas e dificuldades no serviço cristão. Mas ele declarou com todas as letras que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, isso é grandioso demais. Isso não é a historinha de conto de fadas. Somos servos do Deus vivo. Estamos alistados num exército de soldados santos, capacitados por Ele. Temos uma missão, meus irmãos. Temos um dever a cumprir, e nós vamos fazer isso com a graça que Deus supre, na força que Ele dá. Quem nos capacitou não foram as horas que gastamos em nossos estudos, isso nos ajuda. Quem nos capacitou foi o próprio Deus. Portanto, se Deus te deu um dom de servir, sirva. Se Deus te deu o dom de ensinar, ensine. Faça isso com dedicação, esmero, e não olhe para as dificuldades que o ministério te impõe. Não olhe com medo, no sentido de que você vai com isso recuar. Faça como sargento Dom. Faça como sargento Dom. Eu não vou recuar. Essa aqui é a minha casa. Eu faço parte de um corpo. Eu faço parte de uma família. E essa família conta com o dom que Deus me deu. Em Efésios capítulo 4, diz que os servos de Deus são capacitados com dons espirituais, para o benefício do corpo de Cristo. Não pense que o seu dom, eu não posso pensar que o meu dom, e você não pode pensar que os dons que Deus te deu, diz respeito a você só. Não diz respeito a você só. O dom que Deus te deu, o dom que Deus me deu, diz respeito ao povo de Deus. E eu devo exercer o meu dom com temor e tremor, porque isso vai beneficiar o corpo de Cristo. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Muito bem. A segunda ação que os servos de Deus devem adotar diante das dificuldades do ministério é não recuar diante das dificuldades. Não recue. Não olhe para trás. Não tenha medo, porque é Deus quem nos capacita. Por fim, meus irmãos, a terceira ação que os servos de Deus devem adotar diante das dificuldades, diante desses desafios do serviço cristão, o servo fiel deve tomar mais uma ação. E essa terceira ação diz respeito à consciência que ele tem dessa capacitação que Deus dá. Ele deve exercer o trabalho na força que Deus supre. Abram comigo suas Bíblias, meus irmãos,
em 1 Timóteo, aliás, em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Veja o que diz 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A terceira ação, então, diante dos desafios do serviço cristão, o servo fiel deve exercer o seu trabalho na força que Deus supre. No versículo 7, na parte B, diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a parte B, diz o seguinte, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas em lugar disso, mas ao invés disso, Ele nos deu poder, amor e moderação. O jovem Timóteo, ele deveria manter ativo o dom que Deus havia dado a ele. Ele não devia recuar diante das dificuldades, e eram muitas dificuldades. Ele tinha motivos de sobra, como eu disse para vocês, para recuar, mas ele não deveria dar esse passo atrás, ele deveria seguir adiante, porque Deus não deu a ele espírito de covardia, mas deu espírito de poder, ou uma capacitação especial no campo da autoridade. Timóteo era alguém dotado de autoridade, era um ministro de Deus. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz, ninguém menospreze a sua mocidade, a sua juventude, ninguém deve olhar para você, e pelo fato de você ser jovem, as pessoas não devem olhar para você e te desprezar por causa da sua pouca idade, não. Você é um ministro de Deus e tem a autoridade de um ministro de Deus. Portanto, não tenha medo, não se acovarde. Essa autoridade, ela era essencial na vida do jovem Timóteo. Ele precisava exercer autoridade no meio da sua congregação. Havia ali pessoas, como eu disse para vocês, que se opunham ao evangelho, falsos mestres que tentavam enganar os irmãos, e era necessário que Timóteo tivesse uma posição firme de autoridade. E não só isso. Essa autoridade não é uma autoridade tirânica. Ele não deveria ser um autoritário na sua congregação. Alguém que exerce autoridade e não tem sensibilidade. Pelo contrário, ele deveria também ter amor. Deus havia dotado o jovem Timóteo também com amor, poder, autoridade e amor. E aqui vale um esclarecimento, meus irmãos. Toda vez que nós vemos aí esse papel do ministro de Deus sendo dotado de amor, nós não devemos perder de vista que esse amor é um amor que muitas vezes faz com que o ministro tenha que adotar posições mais firmes, posturas mais firmes. O amor faz muitas vezes com que o ministro, com que o pastor pegue suas ovelhas no colo, mas outras vezes ele precisa falar com mais dureza, com mais firmeza. E esse amor ao que o texto se refere aqui é justamente amor nesse sentido. É um amor para tratar de modo zeloso as vidas dos que estavam sob sua responsabilidade. E também, não só isso, mas também tratar o serviço cristão com dedicação e esmero. Timóteo, então, deveria ser alguém com autoridade, não deveria se acovardar,
deveria exercer essa autoridade com amor, e não só isso, com moderação, que é autocontrole, domínio de si. Isso habilitaria Timóteo a manter as coisas sob equilíbrio, sobre o temor do Senhor. Eu espero que isso esteja se encaixando aí com a sua vida. Por essa razão, versículo 6, te admoesto que reavives os dons de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O servo fiel, meus irmãos, enfrenta as dificuldades do serviço cristão, cultivando as capacidades que Deus lhe dá. Nós aprendemos aqui 3 lições valiosas acerca de quais são as ações que os servos devem adotar diante do serviço cristão. Nós aprendemos que ele deve manter o seu dom ativo, que ele não deve recuar diante das dificuldades e que ele deve exercer o seu trabalho na força que Deus supre. Essa é uma mensagem de grande desafio para nós, não é mesmo? Essa é uma palavra que nos incomoda um pouco. Eu não quero incomodá-los para deixá-los tristes, meus irmãos. Eu não tenho a intenção de ser um carrasco. Mas, diante da responsabilidade que Deus nos dá, eu devo alertá-los acerca do dever que cada um de vocês tem no engajamento do serviço cristão. Eu faço isso com todo o amor possível. Eu faço isso com uma intenção genuína de movê-los na direção do trabalho dedicado. Muitos de vocês já fazem isso. Nós vemos aí. Nós vemos no engajamento dos irmãos nas várias frentes ministeriais. Existem vários irmãos engajados na segurança. Existem vários irmãos engajados no ministério infantil. Existem vários irmãos engajados nos trabalhos na cantina. Jovens engajados na limpeza. Isso é muito, muito bonito de se ver. Mas existem aqueles, infelizmente, que são, ou que pelo menos se comportam, como consumidores da fé. Estão nos cultos, assistem às nossas pregações, e só. Lembre-se que nós fomos alistados, isso foi de livre vontade nossa, não fomos puxados para esse exército pelas orelhas, não. Deus trabalhou no nosso coração, mas nós estamos aqui porque nós queremos estar aqui. Então Deus nos capacitou, Deus nos deu ferramentas, nos deu dons. E o que eu faço com esse dom agora? O que você tem feito com o dom que Deus te deu? O que você tem feito com as capacitações especiais que Deus te deu? Ele não deu a mim, Ele deu a você. E é você que vai precisar responder diante disso, ou diante de Deus, acerca disso. Portanto, mantenha o seu dom ativo, não recue diante das dificuldades e exerça o seu trabalho na força que Deus supre. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti
plenamente conscientes, Pai, da nossa incapacidade. Nós não somos capazes. Nós não temos uma capacidade que nasce dentro de nós. Nós não podemos dar um passo sequer, Senhor, sem o Teu auxílio. Portanto, nós te suplicamos, Senhor, nos ajude em nossas limitações, nos ajude na nossa incapacidade. Nós precisamos da Tua ajuda para manter o nosso dom ativo, para manter as capacitações que o Senhor nos deu ativa. Nós temos medo, Senhor. Nós queremos às vezes recuar. Coloca no nosso coração um senso de dever aguçado, para que possamos dar passos adiante, que nós não nos sintamos amedrontados a ponto de recuar, Senhor, mas que sigamos adiante e nos ajude a fazer isso por Tua graça, com a força que o Senhor supre. Porque mais uma vez, Senhor, não podemos fazer isso de nós mesmos, por nós mesmos. Precisamos do Teu auxílio. Que o Senhor ajude a todos aqui em suas dificuldades e limitações. Nós suplicamos as Suas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém.